Quem está conosco hoje é o nosso irmão Rogério. No final, a gente vai passar o vídeo das crianças da confraternização da festa das crianças, tá? Para vocês assistirem. E obrigada a todos que colaboraram, tá? Vai passar e vai ficar passando aí no final da reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe, mais uma vez, para que a gente possa ter um encontro produtivo, que a gente possa sair daqui mais feliz do que quando chegou e mais preparado, para enfrentar as nossas situações que farão de nós espíritos melhores. Eu prometo que hoje eu não vou falar que a doutrina dos espíritos não tem sacerdote. Tá? Hoje eu não vou falar isso não. Mas para a gente sempre lembrar, que as nossas reuniões são de estudos. E a gente vai conversar aqui sobre um tema muito bom, Sempre são temas bons. E para a gente refletir e pensando quais são as nossas próprias conclusões. Tá certo? Muito bem. Nós vamos falar da realeza de Jesus. Vai ser interessante. E nessa época agora, a gente comemora a vinda de Jesus à Terra, encarnado. Porque lá no Evangelho de João, fala que no princípio o Verbo estava com ele. E o Verbo fez as coisas. E tarará, tarará, tarará. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça. O Verbo é Jesus, que lá no começo, na origem da terra, já estava aqui junto com Deus. Então, a gente tem essa comemoração. Essa comemoração também, eu falo com vocês que eu não gosto muito de Emmanuel, ele só traz preocupação para ele. Emmanuel fala assim, atingindo a terra a sua maturidade espiritual, veio Jesus. Então, meus amigos, há 2000 anos atrás, a terra já estava pronta para receber Jesus. E eu até hoje não recebi. Eu estou 2000 anos atrasado, você pensar, não é tempo demais. Porque se Jesus veio depois que a terra tinha atingido a sua maturidade espiritual, já existiam na terra espíritos que iriam compreender a mensagem de Jesus. Por isso que ele veio. Ele não veio para ser. E a gente comemora Natal, Nós vamos evitar comparações, A doutrina dos espíritos, eu já li os livros, que fundamentaram o espiritismo, e se eu estiver enganado, qualquer um pode me corrigir. Em nenhum dos livros do fundamento da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, em nenhum desses 5 livros eu vi a palavra proibido. Se alguém viu, me fala. Eu não lembro. Então o Espiritismo ele não proíbe nada. Ele propõe que as criaturas reflitam a respeito das decisões que querem tomar. Então nós não vamos aqui falar, Natal não é isso, Natal não é aquilo, não é mesa cheia de... Não é da nossa conta. Cada um vai fazer o Natal do jeito que ele acha que é. Cada um vai fazer o que quiser. O livre-arbítrio
Está ali, ó, bonitinho, ó. Item 6. É princípio da doutrina espírita. Livre-arbítrio é direito de escolha. Só que olha lá como é que ficou bonitinho, ó. Olha o 7, causa e efeito. A gente escolhe, faz do jeito que quer. Aí tem o efeito, né? Que sempre é bom, né? A gente sempre escolhe certo. Graças a Deus. A gente não escolhe errado. Né? O que vocês estão ouvindo? Muito bem. Então, obrigado. Nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 18, Pilatos tem uma conversa com Deus, com Jesus. E a conversa começa assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram os outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os seus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? És rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, que realeza é essa? Como é que é isso? Nós vamos conversar umas coisas aqui muito interessantes. Lá no tempo de Jesus, eles faziam um censo, igual o IBGE faz hoje, né? Só que tinha umas regras. A pessoa, ela tinha que voltar à cidade onde ela tinha nascido para ser contada. Mas para que isso? Para não ter calote. Não tinha impressão digital, não tinha foto, não tinha cartório de registro. Então como é que ia saber quantas pessoas tinham nascido naquele lugar? A pessoa tinha que estar lá, na cidade onde tinha nascido. Não usa isso mais, não usa. Usa sim, nós temos a prova de vida para receber a aposentadoria. Mas não precisa voltar na cidade. Não precisa ir na cidade, que tem o sistema, né? Mas então, José, né, tinha nascido em Belém. Peraí, que eu vou falar primeiro. Que vocês vão ficar bravos comigo, né? Mulher não contava, não, viu? É só os homens. Então, José tinha que ir lá em Belém para contar. E Maria já estava para dar à luz. José então vai até Belém, arruma um burrinho, né? Com a Nossa Senhora sentadinha lá e vai. Gente, por menor que seja o lugar, por mais pobre, mais simples, mais acanhado, não é possível que lá não tinha uma casa com um quartinho no fundo para receber Maria, gente. Ela estava para ganhar neném e ficava andando em cima do burrinho lá para lá e para cá. Está certo que nessa época, na época do censo, as pessoas voltavam para a cidade, então a cidade ficava cheia. Mas será que não tinha uma pessoa que pudesse falar assim: não, vem cá, você com essa mulher grávida aí,
Pode entrar ali, ó, fica ali, ó, no terreiro aqui em casa. Não teve. O nosso rei não teve onde nascer. Até que um, tocado por compaixão, falou assim, ó, tem uma estrebaria ali, ó. É melhor você ir para lá do que ficar na rua, né? Aí José, coitado, levou a esposa para lá. Então, Jesus falou ali, né? Parece que ele é rei mesmo. Que rei é esse? Né? Que não tem nem onde nascer, complicado, né? E vai piorar. Nós temos uma fantasia, todos nós, né? Quando fala assim, pastores, aí a gente pensa nos velhinhos, né? Barbinha branca, bonzinho, e fica lá cuidando das ovelhinhas, né? Não, gente. Naquela época, não tinha muita moeda. Então, as mercadorias é que eram trocadas. E as mercadorias é que tinham valor. E os animais tinham muito valor. E não tinha PM. O dono é que tinha que ficar esperto, porque senão o povo roubava. Os pastores eram homens rudes, fortes, destemidos, que enfrentavam não só os animais que atacavam os rebanhos, como as pessoas, os malfeitores que tentavam roubar os bichos, que eram muito valiosos. Então, o pastor era um homem muito destemido, um homem rude, um homem bruto, que era discriminado pela sociedade. E tem mais uma coisa, a lei mandava guardar o sábado, né? Não era isso? Quem é que é da roça? Tem muita gente que quer da roça. Tem que dar comida para os bichos no sábado, né? Tem que dar. Os pastores então trabalhavam no sábado. E por isso eles eram mal vistos, eles não cumpriam a lei. Então, os pastores, além de serem homens rudes, eram homens discriminados. E eles tinham um outro defeito para a época. Eram trabalhadores. E naquela época a opulência prevalecia. O sujeito de bem ficava sentadinho comendo vomitado. Trabalhar não era virtude. Então tudo isso discriminava os pastores. Quem é que foi lá na estrebaria de Jesus? Antes deles, os pastores. Engraçado esse rei nosso. Ele não tem onde nascer e os discriminados é que vão visitar a mãe dele quando ele nasce. O que será que ele está querendo dizer com isso? São os homens rudes que vão lá morrer. Né? Então, esse reinado é um reinado meio diferente. Esse rei é um reino diferente. Aí vem os nossos amigos, pastor, rei mago. A gente canta quando é menino, né? E a gente não sabe as coisas direito. Judeu não gostava de estrangeiro nenhum. Judeu não gostava de velho, nem de criança. Não gostava. Não estava perdido lá, né? Pois bem, os reis magos vieram lá do Oriente, eram estrangeiros. Entre eles tinha um velho e um negro. Esse bebê é complicado.
Ele não tem onde nascer. Nasce na estrebaria. Quem vai ver primeiro é pastor. Povo esquisito que ninguém conversava. E quem vai visitar é estrangeiro, e no meio do estrangeiro tem um negro e um velho. O que é isso? Que reinado é esse? Que rei é esse? Como é que é isso? Jesus, né, segundo os Espíritos, é o guia e modelo. Kardec pergunta, né? Quem é o guia e modelo que Deus deu ao homem? A resposta: vede Jesus. É a menor resposta que tem no livro dos Espíritos. Então é Jesus. Então ele veio para nos guiar. Mas está complicado seguir esse rei desse jeito. Como é que é isso? Como é que nós vamos participar, né? Fica meio estranho. Mas eu vou falar com vocês que a coisa vai piorar. Olha aqui para vocês verem que interessante. Vamos nós fazer uma viagemzinha no tempo de novo. Na época de Jesus, nós ainda não tínhamos desenvolvido a solidariedade. Era nós mesmos, viu? Era nós mesmos. Nós éramos os espíritos e a gente não tinha desenvolvido a solidariedade. Hoje tem a inclusão, né? Os deficientes, os doentes, a solidariedade, Natal solidário, essas coisas. Naquela época não tinha nada disso, não. Era cada um por si, pronto. E naquela época, a pior doença para o povo era a lepra. É claro que todas as outras doenças que existiam hoje existiam lá, mas como não tinha médico, não tinha SUS, né? E a lepra é externa, né? Não tem como esconder assim, então ela era a pior doença que podia ter. E nós, criaturas amáveis, extremamente caridosas, o que a gente fazia? Além de expulsar da cidade, que pendurava um sino no pescoço, para quando os leprosos estivessem chegando, fazia barulho e o povo sabia que estava chegando. Vocês já pensaram bem? Que situação? Como é que a gente era bonzinho? Mas nós paramos com isso, não paramos? Paramos? Mais ou menos, né? Olha o que a gente faz com os aidéticos, né? Põe eles lá no cantinho, né? A gente melhorou, mas não foi tanto igual a gente podia ter melhorado. Pois bem, então, olha aqui para vocês verem. Um leproso aproximou-se dele e de joelhos suplicou: se quiseres, pode purificar. Então, um leproso viu Jesus, foi lá, ajoelhou e purificou. Ao nosso rei, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, porque ninguém tocava em quem tinha lepra, e falou: fica ali. Jesus estendeu a mão. O sininho era para a gente encolher na hora que eles passassem, para não encostar. Porque além da doença terrível que eles tinham, eles ainda eram taxados de impuros. A pessoa já era doente e ainda era taxado de impuro. E na lei judaica, o impuro não podia ser tocado, porque se alguém tocasse o impuro, ficava impuro. Sabe para você ver que espetáculo. Mas Jesus põe a mão sobre ele e fala: o quê? Fica ali. Eu não sei como é que vai ser esse rei, não. Esse negócio está ficando só difícil. Os palácios, né? Os reis habitam os palácios, as ruas,
opulência, no conforto, né? Vocês já ouviram alguma passagem do Evangelho que fala que Jesus estava dormindo? Sentadinho. Sempre andando no meio do povo. Ele nem na sinagoga ele ia. Ele andava no meio do povo. E ali ele ensinava e curava. Mas ele não negou que era rei, não negou. Então vamos continuar a nossa história aqui. Vai ter que ter uma explicação para isso. Né? Esse negócio de matar a mulher não é da glória, não. Nós já matamos naquele tempo. Vocês estão vendo que não mudou, não? Chama agora feminicídio, né? É assassinato do mesmo jeito. Só que o que melhorou de lá para cá é que antes juntava todo mundo para matar. Agora é só o companheiro que não aceita que mata. Então melhorou um pouquinho, né? Um monte virou um. E era da lei que as mulheres apanhadas em adultério fossem apedrejadas. O mais interessante dessa lei é que se a mulher foi apanhada em adultério, em flagrante adultério, tinha alguém com ela. Ou não tinha? E cadê o companheiro? Era homem, estava fora da Né? Muito bem. Jesus está lá, chega um lugar, aquela turba, toda aquela confusão. Vai lá, essa aí está em adultério. Isso aí. Então vai lá. Foi pega lá em adultério. A lei manda apedrejar. Nós vamos apedrejar, né? O que você acha disso? Ele estava escrevendo na areia lá, continuou escrevendo. Aí eles insistiram. Então, o que nós vamos fazer com ela? Ó, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Continuou escrevendo. Aí o povo foi esmurecendo. Quem não tiver pecado, cada um sabe da sua consciência. Foi todo mundo esmurecendo, foram largando as pedrinhas e foram embora. Ele pergunta para ela: cadê o pessoal que estava te acusando? Ela falou: não tem ninguém mais não. Ninguém me acusa, todo nem eu. Eu também não te acuso. O que ele fala? Vá e não tornes a pecar. Né? Essa fala de Jesus, nós precisamos entender essa fala de Jesus mais. Pecar, nós vamos colocar essa palavra é pesada demais. Seu pecador, a gente quase cai da cadeira de susto, né? É o mesmo que errar, gente. Espíritos do calibre do nosso, espíritos como nós, que buscam o conhecimento, que buscam conhecer a verdade, que buscam se modificar, erram. Não tem jeito, né? Aí, colocar na nossa mente, lá no passado, que nós tínhamos que ir para o fogo do inferno. Porque errou. Né? Olha para você ver o inferno, né? Que coisa. O inferno é um lugar onde nós vamos ficar lá queimando eternamente pelos erros que nós cometemos.
Para você ver que coisa. Eternamente. Então vamos pensar uma outra coisa. Quantos criadores existem? Hein? Um só. Deus nosso Pai. Deus nosso Pai de amor e bondade. João afirma no Evangelho dele, tem a seguinte frase: Deus é amor. Ora, um pai que ama, que tudo dá a seus filhos, vai criar um lugar para que os seus filhos passam a eternidade sofrendo por causa de um erro que eles cometeram por ignorância, que nós erramos muito mais por ignorância do que por maldade. Nós erramos porque nós não conhecemos a lei. Por isso que a gente erra. A gente erra muito mais porque não sabe do que por maldade. São poucas as vezes que a gente fala assim: eu vou prejudicar a Maria Emília. Eu vou fazer isso que eu sei que ela vai ficar triste. Isso acontece pouquíssimas vezes ou nenhuma vez na nossa vida. Mas muitas vezes eu faço ela ficar triste. Com a minha ignorância. Com o fato de eu não saber comportar, não saber falar, não saber conviver, não saber ser pai, não saber ser filho, não saber ser marido, não saber ser amigo. Eu faço ela chorar. Por ignorância. Muito mais por ignorância. Pois bem, então diante desse raciocínio, o que nós inventamos? O purgatório. O purgatório é show. É um lugar que nós vamos passar lá um tempo, porque a gente sabe que não merece o céu. Né? A gente pode fingir que bom, mas não é. Mas a gente também não merece o inferno. Então nós vamos para a história do purgatório, um lugar que nós vamos passar um tempo lá, e de lá, a grande sacada do purgatório, a gente só sai para ir para o céu. Ninguém sai do purgatório para ir para o inferno. Não precisa dizer que maravilha. Melhorou muito. Aonde está o purgatório? Aqui onde nós estamos, com muitas provas e expiações, onde nós vamos ter a oportunidade de consertar o que fez de errado. Tá certo? Então, quando Jesus fala assim, vá e não tornes a pecar, é como que ele fala assim: pega uma passagem para o purgatório, fica lá no tempo, porque não existe esse lugar, ele está na nossa mente. A decisão de não errar mais está na nossa mente. Paulo, né, extremamente inspirado, fala: o bem que quero, não faço. O mal que não quero, faço. E olha que é Paulo, hein? É Paulo, não é qualquer um, não. Então, essa luta constante que a gente vai ficar entre tentar acertar e muitas vezes errar. Mas nós temos que tentar. Porque muitas vezes também a gente fala assim: eu sou um espírito tão inferior, eu sou tão não sei o quê, para mim não tem jeito não, só na próxima encarnação. Não fala isso não, a gente não sabe como é que vai ser a próxima, não sabe quando nem como vai ser. Nós temos que aproveitar que nós estamos aqui. Jesus, né? Jesus da noite. Eu fico pensando, né? Eu sou muito bobo, já falei com vocês que eu sou muito bobo. Então, como é que Jesus era inteligente? Extremamente inteligente. Olha como é que ele fala. Que é para a gente reconciliar com o nosso adversário enquanto nós estamos no caminho. Porque senão, nós vamos para o juiz, e o juiz vai decretar a prisão, e nós vamos ficar lá até pagar o que fez de errado. O juiz escreve. Né? Quem é o juiz? A minha consciência. É a minha consciência que me prende. Todos nós vamos lembrar, de vez em quando, de atitudes
infeliz que nós vivemos há mais de 30 anos atrás. A cadeia aí, ó, 30 anos de prisão. Porque se eu fico lembrando, eu ainda estou preso àquela atitude infeliz que eu tive. Ele manda reconciliar. Reconciliar é tão bom, não é que fácil. Olha, Marcos, eu fui para a senhora, a senhora me perdoa, já fala perdão, reconciliei com o meu adversário. Né? Mas Jesus aperta. Ele manda reconciliar com o adversário. Mas ele manda o que comigo? Perdoar. Se a dificuldade é maior, a ação tem que ser maior. O adversário, a gente vai reconciliar com ele. E o inimigo a gente vai perdoar. Ah, meu Deus, nem mas perdoa. E o livro dos Espíritos ajuda a gente demais, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, ó, no capítulo ser perfeito, depois vocês verão. É impossível que o meu coração bata da mesma forma quando eu vejo uma pessoa que eu amo e uma pessoa que já me fez mal. É impossível. Eu tenho a mesma reação. O meu coração tem a mesma reação. Olha, então como é que eles vão perdoar? Perdoar é não fechar a porta da reconciliação, não é esquecer, é lembrar sem dor. Que a gente vai lembrar, mas sem aquela dor, sem aquela mágoa. Isso é que é perdoar. E principalmente não fechar a porta da reconciliação. Né? Não se colocar acima do outro, que nós somos danados. A pessoa vem te pedir perdão e fala assim, eu te perdoo se. Não existe se em perdão. Perdoar é incondicional. Respirou fundo todo mundo? E não existe perdoar pedaço. Perdoar é tudo. Não se perdoa, eu te perdoo só até aqui, daqui para lá não perdoa. Então não está perdoando. O perdão é completo. É por isso que eu falo com vocês que eu não gosto de mexer com a Emmanuel. Eu li ele falando isso. Que o perdão é incondicional e é total. Tá, gente? Desculpa, é tão difícil para nós, mas nós vamos melhorar, porque senão todos nós vamos melhorar. E esse nosso rei, né? Ele fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu li bem devagarzinho, né? Para a gente pensar. Jesus curou o leproso? Curou. Ele curou o Bartimeu? É a história que eu mais gosto. Curou o Bartimeu, não tinha como. Ele curou a mulher hemorrágica? Curou. Então por que ele não tira o meu cansaço de uma vez? Ele vai só aliviar. De que Jesus está falando? As provas redentoras que farão de nós espíritos melhores. Se elas forem retiradas, nós não vamos progredir. Mas pode aliviar? Pode. Como que alivia? Fazendo com que eu entenda por que é que eu passo aquele processo. Quando a gente não tem conhecimento de nada, tudo que nos acontece, a gente fala assim, está errado. Ah, não, Deus está errado. A gente faz bica, né? Não, mano. Eu tenho uma amiga que já contei para vocês, vocês tinham de conta que eu não contei, para não ficar sem graça. Ela fala assim, vocês enganaram. Ela olha para o céu e fala assim,
Meu nome é muito comum. Eu me chamo Maria de Fátima. Essa prova é para outra Maria de Fátima, não é para mim, não. Não existe isso. Né? Não há engano na lei de Deus. As provas vêm certinho para cada um de nós. E tem mais uma coisa, tá? Deus é o quê? Amor. Pai de amor. Ele jamais dará ao filho dele uma prova que o filho não será capaz de vencê-la. Ele nunca fará isso. Porque aí não é prova, é condenação. Então, todos nós estamos preparados para as nossas provas. Aí por que a gente toma bomba? Livre-arbítrio. Falta de fé. Orgulho. Muitas vezes, o orgulho é o causador da gente perder a prova, porque a gente não aceita. Eu frequentei muitos anos aqui em Belo Horizonte, num lugar que ficavam crianças com paralisia cerebral. Os pais homens, não iam lá ver os filhos. Só iam as mães. E as mães, com o passar do tempo, também paravam de ir. Porque é muito difícil. Você ter um filho de 35 anos, 40 anos, que nunca falou, nunca andou, nunca esboçou, não se move. É muito difícil. Né? Mas por que será que nós, os homens, fugimos da raiva primeiro? O nosso orgulho. Vocês já viram fila de visita penitenciária? Um dia que vocês passaram pela penitenciária periódica, não tem homem, só mãe. Aqueles condenados estão ali, nenhum tem pai. Porque nós, os homens, trazemos esse orgulho, essa vaidade de ser homem. Agora, se o nosso filho for artilheiro do campeonato brasileiro, aí é outra coisa. Ou se for cantor, né? É outra coisa. Então, o orgulho é uma das causas que nos leva à queda diante das provas que nós estamos prontos para enfrentar, porque Deus não nos daria se a gente não tivesse. Ah, mas ele pegou pesado comigo. Talvez, não sei. Porque muitas vezes nós precisamos ser pego pesado. Chico Xavier foi visitar uma pessoa e era um homem numa situação terrível, paralítico, numa cama, nunca andou, nunca falou desses que a gente está dando um exemplo. E Chico Xavier, aquela alma bondosa, misericordiosa, né? Aplicou o passe naquele senhor e foi lá para fora da casa e começou a chorar. Começou a chorar. Aí o homem chegou e falou assim: que foi? Você está chorando? Ele falou: só não viu a situação dele. Que sofrimento, que dor, que coisa. O homem falou: Chico, foi a única solução que foi encontrada para que ele não cometesse outra vez o suicídio. Aquele espírito já havia suicidado várias vezes. Ah, Rogério, então tá bom. Eu agora não vou tentar de mais ninguém. Claro que pode. Pois Jesus não tem dó de nós. Ele não cura os leprosos. O fato do outro estar em prova, uma prova difícil, não abre mão, eu não posso abrir mão de ser caridoso e de ser solidário e orar por ele. É a justiça? É. A justiça de Deus. E a minha parte é ser solidário e caridoso.
Eu não sou juiz de ninguém. Não é essa a minha função. Muito bem. Então, Jesus fala assim, deixa eu ver o nosso texto, tá bom. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Curou leproso, curou todo mundo que foi atrás dele, né? Muitas vezes a gente vai lendo no Evangelho e tem escrito lá. E muitas outras curas fez Jesus naquele dia. Curou leproso, curou. E a única coisa que ele nos pede é que nós nos amemos uns aos outros. Ele não pede mais nada. E eu fico pensando, né? A gente quando está apaixonado fica tão emotivo, né? Escuta uma música e enche o olhar, né? Tudo para nós né? Então o amor é esse sentimento que faz com que as nossas melhores intenções, que as nossas melhores emoções aflorem. Quem é pai aqui, deve ter muito, quando vê o pequenininho chegando com as perninhas cambaleando, a gente morre de alegria. Quando ele fica maiorzinho, ele vem te trazer, mostrar um caderno, uma coisa que ele escreveu, a gente, né? Quando ele fica maiorzinho, né? Que a gente vai à formatura dele, o coração da gente quase sai do peito. E isso é amor. O amor faz isso com a gente. Faz com que os nossos sentimentos melhores aflorem. E a gente precisa de treinar o amor, porque é muito interessante a nossa postura, né? A gente tem vergonha de falar que ama, né? Agora está melhorando um pouquinho, mas antes era muito pior. A gente tem vergonha de falar que ama. O bem, né? Como diz Paulo, o bem que eu quero isso eu não faço. O bem parece que é um demérito, né? Na casa espírita também, não, os espíritos também são chatos. Não pode nem bater palma. Uma vez eu fui no espírita, um pessoal cantou lá na frente, quando terminou, ficou todo mundo com a mão. O que é isso? Acontecendo, desculpa, cantor. Todo mundo com as mãos. Não pode aplaudir, não. Por que não pode aplaudir? Ah, vai incitar a vaidade. Que incitar a vaidade? A vaidade, ela existe. Quem é vaidoso, quem não é, não é. Quem é, vai ser. Isso é uma bobagem. Eu não consigo dar vaidade para ela, se ela não tiver. Aí a gente não elogia. Não pode elogiar, não, que estraga a pessoa. Que estraga o quê, gente? É tão bom quando a pessoa vira para você e fala assim: ó, menino, mas aquele cafezinho que você fez lá na sua casa, mas que maravilha, pode ser um cafezinho. A gente fica todo, né? E quando a pessoa fala assim: nossa, você foi muito bom comigo, você me ouviu, eu estava muito triste e você me ouviu. O fato de você ter me escutado me ajudou muito. Escutar dói, gente. Escutar pesa. A gente tem 2 ouvidos, dá para escutar bastante. Amar, né? É isso. É mostrar para o outro que você tem afeição por ele, que você está disposto a ouvi-lo na hora que ele está triste. Porque amar o bonitinho, qualquer um ama. Aquela pessoa que chega contando história, todo mundo ri, aquela pessoa agradável. Não, fulano é tão educado, ele chega, como todo mundo gosta. Isso é bom. Eu quero ver amar é aquele que chega de cara fechada. Aquele que reclama que o ônibus estava cheio, que fala que o som está alto. E é desse reino que Jesus está falando sempre. E essa é
a realeza de Jesus? O amor. O fariseu pergunta para ele o que é para fazer para ter a vida eterna. Ele fala com ele assim: o que você leu lá no livro? Porque depende de cada um o que você leu. O que eu leio, muitas vezes, é diferente do que ele lê, e nós lemos a mesma frase. Né? Eu já contei para vocês a história do rapaz que foi estudar na cidade, que o pai não queria. Então vou contar. Tinha um senhor fazendeiro, né, das terras, e o filho dele, quando foi ficando rapaz, falou assim: eu quero ir para a cidade estudar. Eu falei: não é possível, vou ficar aqui na fazenda. Você vai ser o herdeiro, vai tomar. Não, eu quero ir para a cidade estudar. O homem não ficou satisfeito. Mas o rapaz veio para a cidade estudar. E aí o pai lá, né? Aí o rapaz escreve uma carta, né, falando das dificuldades e das alegrias de estar na cidade grande, que tinha conseguido passar no vestibular. Essa história é antiga, tinha até vestibular. Não da época do Enem, não. Aí tal. E lá no finalzinho da história, da carta, ele escreve assim: papai, mande dinheiro. O pai vai lendo, quando chegar, fala: aqui, chama a coitada da mulher. Como é que esse menino é abusado aqui? Largou tudo aqui, foi para a cidade, aqui, ó. Papai, mande dinheiro. Eu vou, peraí, me dá essa carta. Aí ele deu a carta. Não, querido. Foi isso que ele falou, não? Aqui, ó, está escrito aqui, ó: papai, mande dinheiro. O rapaz estava aqui estudando, não tinha como trabalhar, dá dinheiro para viver. Então, a mesma frase, eu leio de um jeito, ele lê do outro, a senhora lê do outro. Então Jesus pergunta para o fariseu: o que é que você lê lá na lei? Aí o fariseu, né? O fariseu, naquela época nós escrevíamos, nós que éramos fariseus, escrevia a lei no corpo, mandava tatuar, né? Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, palavra de Deus. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos estão contidas todas as leis e todos os profetas. Jesus falou de quê? Amor. Então na lei só tem amor. Não tem outra coisa para ele fazer. Qual que é a realeza de Jesus? O amor. Ele é o rei do amor. Ele nos ama. Não é nos amor, não. Ele nos ama. Porque Jesus continua nos amando, nos iluminando, nos protegendo, para que nós possamos seguir. Ele é o mestre, é quem ensina, o modelo, que é para a gente copiar, e guia, que é o que leva. E na lei dele só existe amor. Essa é a realeza de Jesus. Então, daqui uns dias, né, vão ter as comemorações de Natal. De novo, eu não tenho que ditar regra para ninguém. Cada um vai comemorar do jeito que quiser. Mas guarda um tempinho para falar com ele assim: ó, Jesus, eu agradeço o Senhor por tudo que o Senhor fez, viu? Você não. Isso saindo do coração, né? A gente lembrar de amar. Eu não tenho condição, Rogério. Eu não consigo ir nas creches, eu não consigo ir nos orfanatos. Não vai. Ore por aqueles que estão lá. Faça uma prece por aqueles que estão lá. Não precisa ir lá fisicamente. E esses espíritos perturbados, que ficam me perturbando o ano todo, ore por eles também. Porque muitas vezes quem nos perturba sou eu. Para que um
espírito influencia sobre o outro, ele quer ver sintonia. Então, muitas vezes, eu sou o que eu desperto. E esse tal de amor, gente, eu fico pensando, né? Jesus amou tanto. Eu li um livro que tem uma moça que ama tanto. Eu não sou assim. Não é. Não sou. Mas tem um amor que eu sou capaz de dar. Ninguém aqui está querendo comparar ninguém com ninguém. A questão é íntima. Vocês lembram da fala de João de Lanches no filme Mensageiro da Paz, né? Do Divaldo, que ela fala assim com o Divaldo: você vai lembrar que nunca foi com o outro, é sempre entre você e você mesmo. As questões que mais nos perturbam são entre nós mesmos. Não é com o outro. A gente muitas vezes até usa o outro para descarregar, né? A gente ofende os outros, trata mal, fala que não suporta. Mas a questão é comigo. Não, mas fulano é tão mal-humorado, então, o problema é dele, ele tem um problema grave. Né? E o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar chamando ele de mal-humorado ou vamos orar por ele? Nós vamos entrar no reino de Jesus, que é o reino do amor, ou nós vamos ficar na calúnia, na maledicência? Eu tenho um amigo que fala uma coisa muito interessante. Se tiver uma pessoa encharcada, chegou na rua, então essas chuvas estão caindo agora, a pessoa não chegou na chuva, está toda molhada, de cima e embaixo. Se você pegar um copo com água e ligar nela, você não vai fazer nada, nem molhar a pessoa mais, você vai conseguir. A casa está toda molhada. Então, muitas vezes, a gente se perde nessa falta de amor ao criticar o outro. E essa crítica nem piorar a situação dele vai. Nem isso a gente vai conseguir. Esse reino, né, que Jesus fala lá no começo com Pilatos, o meu reino ainda não é daqui. Porque a terra ainda não é o planeta onde o bem predomina sobre o mal. Mas já tem bem. Já existe o bem. Então nós, usando o nosso livre-arbítrio, podemos buscar o bem. Nós podemos nos modificar para usar o amor que nós temos, um amor meia boca, mais ou menos, e nós somos espíritos mais ou menos. Então tudo nosso é mais ou menos. Mas é o amor que a gente tem. E fazer com que esse amor prolifere. Que essa é a intenção, que ele espalhe. Jesus não ficou na sinagoga, foi para a rua andar. O que ele queria dizer com isso? O bem precisa andar. O bem não é para ficar preso dentro dos templos. Ele tem que andar. Eu canso de falar, aqui no Augusto César Neto, nós todos somos anjos. A gente não voa porque é filhote. Mas todo mundo aqui dentro é anjo. Por quê? Porque aqui estão os nossos mentores, os mentores da casa, os mentores do trabalho, da reunião, espíritos de luz nos intuindo. Então aqui todo mundo é anjo. O negócio é ser daquela porta para fora. Daquela porta para fora é que a gente tem que levar esse bem que a gente encontrou aqui. E tem um lugar que é muito fácil a gente ser bondoso, caridoso, compreensivo, amoroso. Um tal de lar. Você já ouviu falar, né? O lar, né? Porque se a gente não
vamos cuidar nem dos nossos, como é que nós vamos cuidar dos outros? É difícil? Ninguém fala que é fácil. Mas é possível. A gente lembrar dessa realidade, desse amor, que é a realidade de Jesus. Olha lá, tomar uma bomba na hora. Ô gente, Jesus nos abençoe sempre muito, né? E com Ele não tem mixaria. Jesus falou assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é mixaria, não. Então, que a gente seja capaz de receber tudo isso que Ele sempre nos deu e nos dará, né? Eu agradeço muito a vocês, a paciência pelo dia, a casa, viu? Pela oportunidade, né? A confiança e a oportunidade da tarefa. Que todo mundo tenha um Natal excepcionalmente feliz. Cada um faça o seu Natal, mas que sejam felizes, viu? Muito obrigado a todos. Faz a prece, Faço. Nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, tentando imaginar Jesus sorrindo, com os braços abertos, andando em nossa direção, como Ele fez com as crianças, porque nós somos crianças espirituais, Jesus, que precisamos do Senhor nos abraçar, nos conduzir, para que possamos cumprir com acerto as tarefas que nos cabem fazer. Que a sua infinita luz brilhe sobre todos nós, que o seu amor incondicional nos envolva, que o Senhor esteja sempre conosco, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor sempre fez e sempre faz por todos nós.